Graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula da EBD aqui da IBMA. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 8 da nossa revista, a lição que tem como título Recomendações ao Homem de Deus. Nós estamos estudando a carta de Paulo a Timóteo e nessa aula nós vamos encerrar aqui a primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos comentar aqui o capítulo 6 da primeira carta, do versículo 11 ao 16 e 20 e 21. Na verdade, aí, encerrando esta carta, Paulo traz algumas recomendações a Timóteo. Lembrando que Timóteo era um jovem pastor que Paulo estava aqui orientando, mas os estudos, o que Paulo passa aqui e o estudo que a gente faz dessa carta serve para todos os crentes. Então, recomendações ao homem de Deus, na verdade, são recomendações para todas as pessoas que servem a Deus, homens e mulheres de Deus, não somente aqueles que estão no ministério, mas todos nós, podemos dizer assim, precisamos de recomendações, porque todos nós somos ministros do Evangelho. Todo crente salvo é ministro do Evangelho. Então você que está me acompanhando, assista essa aula até o final, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Você vai aprender aqui algumas recomendações práticas, né, para aqueles que querem servir a Deus, na verdade, assim, firmado no Evangelho, firmado na palavra, a servir a Deus, né, como um crente que tem compromisso com Jesus. Bem, o alvo da lição aqui diz o seguinte, né, nós estamos aqui na revista O Alvo da Lição, que fala assim: ao estudar esta lição, você vai refletir a respeito das características do homem ou mulher de Deus, identificar quais precisa desenvolver e esforçar-se para isso. Então a gente vai ver aqui algumas recomendações para aqueles que querem servir a Deus, e você vai refletir, procurar saber quais são as áreas da sua vida que você precisa melhorar. Então, vamos lá. Você que está acompanhando aí, pode pegar a sua Bíblia e acompanhar, no caso, 1 Timóteo 6, 11 até o 16. Então, a gente vai fazendo a exposição aqui, eu vou fazendo a exposição, você vai acompanhando, nós vamos acompanhando juntos aqui essa passagem. E lembrando que ela está dentro de um contexto. Se você não assistiu à aula anterior, assista à aula anterior para que você possa entender o contexto. Ou então você lê aí o capítulo 6 todo, né? Começa do versículo 1, onde a gente vai entender aqui o contexto desta passagem que vai ser ministrada aqui hoje. É muito importante termos um conhecimento do contexto da carta. Então, assim, na verdade, o ideal é você ler toda a carta, tá? O contexto da carta como um todo também, isso é muito importante. O primeiro tópico diz assim: ande com conduta íntegra, tá? Conduta íntegra. No versículo 11, Paulo começa da seguinte maneira aqui no versículo 11. Fala assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, amor, a constância, a mansidão. Então aqui, como eu falei, a gente tem que estar dentro do contexto. Eu preciso saber quais são as coisas que ele deve fugir. Quais são as coisas que Paulo está orientando Timóteo a fugir, está orientando eu e você a fugir. Se você ler um pouco, né, antes aí, no versículo 3 até o versículo 9, Paulo vai falar dos falsos mestres, aqueles que falam, né, falsas doutrinas. Né? Então a gente tem que fugir das falsas doutrinas. Palavras e ações vãs, né, palavras vãs. A gente precisa, no caso, fugir da ganância, do amor ao dinheiro, da riqueza, procurar riqueza. Foge dessas coisas. Então, tudo que está, né, relacionado a difamação, inveja, provocação, versículo 4 aí, tá? Versículo 4 vai falar disso. E mais na frente, ele vai falar da riqueza, que muitos, por causa da riqueza, entraram em ruína e perdição. Então, Paulo fala assim: olha para todas essas coisas ruins e foge delas. Tem muito crente que acha que deve enfrentar as coisas do mundo, enfrentar o mundo, enfrentar o pecado. A gente tem que enfrentar, tem que passar por cima. Só que a orientação bíblica é fugir. Fugir da aparência do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. São versículos bíblicos que vão nos orientando a sair do caminho que nos leva para a perdição. O crente não tem que enfrentar
evitar o pecado, ele tem que desviar-se do pecado, ele tem que sair do pecado, ele tem que fugir do pecado. Então, Paulo não fala para Timóteo enfrentar, passar por cima, não. Ele fala assim, foge dessas coisas, mantenha a distância dessas coisas. Então, esta é a orientação para nós vivermos uma vida santa. Então, a primeira orientação é a ordem para fugir, tá? Obediência à ordem para fugir. Então, o tópico 1.1 aqui fala isso, né? Nós temos que obedecer esta ordem. Paulo dá uma ordem a Timóteo, uma ordem a todos os crentes. Se você quer ser um homem de Deus, foge de todas essas coisas que eu falei anteriormente, como eu citei aqui. E procura andar, obedecer, correr atrás das coisas boas, que são, aí ele vai citar, a fé, na verdade ele começa a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então ele lista algumas coisas aqui boas para serem seguidas. Então você foge daquelas e corra atrás dessas aqui. Você vai ter que se esforçar para viver uma vida com fé, com piedade. Então a gente não tem tempo aqui para detalhar cada um desses aqui. Mas eu recomendo você dar uma estudada, procurar algum material. A gente pode falar um pouquinho aqui de cada um, no caso a justiça, buscar a justiça. Ele não está falando da justificação que Cristo promoveu a nós, ele está falando aqui de nós vivermos uma vida justa, sermos íntegros nos nossos relacionamentos, em tudo que nós fizermos, tá? Vivermos com justiça. Piedade, você ser uma pessoa piedosa, ajudar os necessitados, ajudar quem precisa, então uma pessoa piedosa. A fé, tá? O crente vive pela fé. Ele passa a viver pela fé e ele continua vivendo pela fé. Paulo fala em outro momento que tudo que não é por fé é pecado. Ele fala o amor, siga o amor. O amor ao próximo, o amor a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então siga o amor. A constância e a mansidão. Então aqui ser manso, a palavra mansidão aparece também em vários momentos do estudo dos ensinos do apóstolo Paulo, lá no fruto do Espírito, ele fala de fé, fala de amor, fala de mansidão. Então é uma característica do cristão, onde ele não vai viver por aí se irando com qualquer coisa, tá? Não é ser covarde, não é isso que ele está falando. Então mansidão é você tratar as pessoas com mansidão, de tal forma que você não vai ser uma pessoa que vai se irar, em qualquer circunstância. A gente olha para algumas citações da Bíblia, que a gente vê vários exemplos. A gente vê Moisés, que foi um homem manso, muito manso, mas teve um momento que ele se irou. Deus mandou ele tocar na rocha, ele bateu na rocha, então aquilo ele sofreu as consequências. Então, mesmo Moisés sendo um homem manso, teve um momento que ele não foi e isso trouxe consequências. Então a mansidão é uma característica aí do cristão. Então assim, de forma bem detalhada, resumida, por causa do tempo, a gente não vai falar muito aqui. Mas isso aqui são as coisas que nós devemos ir atrás, correr, buscar. Então são essas coisas aqui que o cristão deve fazer. Vamos para o tópico 2. O tópico 2 fala assim, lute pelos valores de sua fé. Então, lute pelos valores de sua fé. Primeiro, no primeiro subtópico aí fala assim, lute de maneira perseverante por meio da vida devocional. Quando a gente lê o versículo 12, ele fala assim, combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Esse bom combate, Paulo ele usa essa mesma expressão em outros momentos. Tá? Combati o bom combate, guardei a carreira, ele fala disso também. Então, Paulo está falando assim, que a vida cristã é uma batalha. Em uma batalha, nessa batalha, nós vamos, às vezes, atacar e, às vezes, nós vamos nos defender. Tá? Uma batalha é assim que funciona. Então, o combate da fé é um combate onde Paulo vai explicar melhor lá em Efésios 6, onde ele fala da luta espiritual, da guerra espiritual, das armaduras de Deus para o cristão. Então ele vai citar a espada, a couraça, o cinturão, o capacete, a sandália. Então são as armaduras para um cristão, para um soldado romano, que Paulo faz uma analogia com o cristianismo e fala assim, você que está no combate da fé, e Paulo vai explicar que a nossa luta não são
contra as coisas materiais, né, contra carne e sangue, mas são contra as coisas espirituais, potestades do ar. Então, nós estamos em uma guerra espiritual e o cristão tem que estar preparado para esta guerra espiritual. Então aqui o escritor da nossa revista ele vai colocar aqui por meio da vida devocional. Então persistir no estudo da palavra de Deus, tá? No caso do ensinamento da palavra de Deus, e buscando também em oração. Ele não coloca aqui, mas eu posso acrescentar oração, tá? Buscar estar sempre na casa do Senhor, participando dos cultos. No caso, no momento em que estamos agora, estamos vivendo algumas restrições com relação à aglomeração, nem sempre é possível estarmos no culto, mas nós, no momento, quando passar esse período de pandemia, nós não devemos nos acomodar na nossa casa, mas nós devemos participar com os irmãos, né? Isso faz parte da luta espiritual, isso nos fortalece. E no momento, use os meios que você tem para estar junto com os irmãos. Use os meios que você tem para compartilhar a palavra de Deus, ajudar quem está precisando. Então, se não for o caso da sua célula acontecendo online, participe da célula online, participe com os irmãos, acompanhe pelo YouTube os cultos, mas isso fortalece a vida espiritual. Então, se você está numa guerra espiritual, você tem que vencer essa guerra espiritual com armas espirituais. Então, quando o texto bíblico fala a couraça da justiça, né, as sandálias do evangelho, então ele está fazendo analogia, mas com armas espirituais. É algo que nós temos que ter. A palavra, que é a espada do Espírito, então a gente tem que lutar com a palavra. Então nós vamos vencer, né, esse combate, esse bom combate da fé, com as armas espirituais. Então você que é cristão tem que buscar as armas espirituais para vencer. Às vezes, a gente pode até tentar aqui dar um exemplo prático, uma perseguição que você sofre de um familiar, às vezes uma preocupação que você tem, um problema financeiro, qualquer coisa, isso pode te deixar um pouco perturbado, um pouco preocupado, um pouco desanimado. Isso aí são as coisas que às vezes o inimigo usa para nos esfriar espiritualmente. E por mais que você fale assim, mas isso aqui é um problema que está no mundo real e não no mundo espiritual. Você que pensa, mas o inimigo, ele usa as coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para nos desanimar na vida espiritual. Então a gente tem que olhar para os problemas do dia a dia como problemas também espirituais, que são vencidos através das armas espirituais. Por isso o cristão tem que estar sempre conectado com Jesus, orando, lendo a palavra de Deus, buscando respostas para que ele possa vencer. É uma batalha, sim, é uma guerra e nós temos que vencer. Aqui dentro desse tópico, o escritor da revista ainda usa alguns exemplos dos servos de Deus do passado. A gente cita aqui Enoque, que foi alguém que andou com Deus. Andou com Deus de tal forma que a identidade dele era a expressão do próprio Deus e Deus levou ele para o céu. Então Enoque, né, foi levado, né, vivo para estar com Deus, de tal forma que, né, assim, o comportamento dele, a ação dele, a atitude dele foi algo tão extraordinário que Deus o levou. Jesus falou que quem tem os seus mandamentos e os guarda, este é o que o ama. Tá? Então, nós temos que amar, guardar os mandamentos, né, para que nós possamos seguir o exemplo desses heróis da fé. A gente tem Enoque, mas se a gente ler Hebreus 11, vários personagens bíblicos ali, né, pessoas, homens e mulheres que venceram pela fé. São exemplos a serem seguidos, exemplos de quem batalhou nessa guerra espiritual e venceu na guerra espiritual. Então, exemplos para serem seguidos. O bom combate, vale a pena lutar o bom combate, né, guardar a fé, para que quando nós chegarmos aí no final da nossa carreira, quando Jesus voltar ou quando nós deixarmos essa vida, nós possamos falar como o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Então, é assim que nós temos que agir. Então, estarmos envolvidos nessa luta, nessa guerra espiritual, mas com armas espirituais para vencer. Continuando no versículo 12, ele fala assim: toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados, e de que fizeste de boa confissão perante muitas testemunhas. Então, a vida eterna é algo que nós temos que tomar posse.
Então o tópico 3 fala assim, aproprie-se da esperança da eternidade. A gente observa dentro do contexto que Paulo fala aqui da questão da riqueza. Ao versículo 9 ele fala assim, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências. Mais na frente, no versículo 17, ele fala assim, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Então a gente observa que quando Paulo está falando da riqueza, ele também fala da eternidade, da vida eterna. Ele vai falando assim, porque quando as pessoas se pegam muito nessa vida, se preocupam muito com essa terra, se preocupam muito com a riqueza, é porque a pessoa esqueceu um pouco da eternidade, esqueceu da vida eterna, esqueceu do que Deus tem para nós na eternidade. Então, as coisas desse mundo vão cegando o nosso entendimento, diminuindo a nossa esperança, melhor dizendo, diminuindo a nossa esperança com relação a uma vida, né, que vem após a morte, uma vida que vai ser eterna ali com Deus. As pessoas começam a perder esperança nisso e pensam que, né, tudo se resume aqui nesta vida, aqui nessa terra. O apóstolo Paulo ele chega a falar em outro momento, não estou lembrado agora a passagem bíblica, que ele fala assim, se a minha esperança estiver somente em Cristo, a minha esperança em Cristo estiver somente aqui nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Então ele fala até esperança em Cristo. São pessoas que dizem que seguem a Cristo, mas têm a esperança focada aqui nessa vida, apenas aqui nessa terra. Então Paulo fala, se eu tiver essa esperança somente aqui nessa terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. Então a gente tem que estar olhando para a eternidade. Então por isso que ele fala assim, toma posse da vida eterna. Jesus falou que quem crer nele já tem a vida eterna. Tá? Já tem a vida eterna. Não é que vai ter a vida eterna. Não é que tem a esperança apenas de um dia ter a vida eterna. Não, já tem, já está garantido. Tá? Então, tomar posse da vida eterna é entender que em Cristo nós já somos uma nova criatura e já vivemos, já estamos participando do reino e já temos essa vida eterna. Então vai ser uma continuação do que está aqui nessa terra quando nós chegarmos na eternidade com Cristo. Mas nós temos que tomar posse dessa vida eterna. Temos que olhar para frente. Tá? O escritor coloca aqui, o homem de Deus não tem olhos presos à era presente. Ele vive intensamente como peregrino neste mundo, mas seus olhos veem além, ele tem maravilhosa esperança na vida eterna. Então ele não está preso, né, nesse mundo, ele entende que aqui é só uma passagem. Nós fomos feitos para a eternidade. O ser humano entende isso. Todos os povos de todas as épocas, de alguma forma, creram em algo relacionado à eternidade. E isso não é à toa. Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. O homem tem a eternidade dentro de si. Ele almeja pela eternidade. Mas nós só vamos encontrar essa eternidade em Cristo Jesus. Somente em Cristo. Tá? Um olhar direcionado ao conhecimento de Deus. Tá? Essa questão da eternidade, né, ele vai falar aqui no versículo 12 sobre a eternidade. Né, fomos chamados para boa confissão perante muitas testemunhas. Então a confissão. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas. E perante Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Então aqui ele vai, né, falar dessa questão de nós estarmos, né, ele vai nos exortar diante de Deus, né, que Deus preserva tudo, e diante de Cristo que fez a boa confissão, tá, que nós possamos o quê? Guardar o mandamento, que nós possamos estar com os olhos fixos em Deus, olhando para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pensando o tempo todo na vida eterna. Vamos para o quarto tópico. O quarto tópico entra aqui, né, o que eu já te falei um pouco da questão do mandamento, o versículo 14, guarde o mandamento. Ele fala assim, que guarde o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, guardar o mandamento que o apóstolo está falando, ele está falando dos mandamentos de Cristo, que Cristo ensinou, o que Jesus deixou para nós, quais foram os ensinamentos de Jesus. A gente, já em outras aulas, já falamos dessa questão da lei,
da questão do Antigo Testamento, a lei vem para o Novo Testamento, mas que Cristo cumpre a lei no Novo Testamento, ele cumpre toda a lei. E fica bem claro nos ensinamentos de Cristo que quando nós seguimos ele, nós já seguimos a lei. Tá? Seguir a Cristo é seguir a lei. Guardar os mandamentos significa obedecer o que Cristo ensinou. Então, Paulo fala para nós guardarmos o mandamento. Por quê? Porque o mandamento é Cristo. Ele fala assim, mandamento imaculado. Quem é imaculado? É o próprio Cristo, que não tem mancha nenhuma, que não tem pecado nenhuma. Nós temos que ser irrepreensíveis até a manifestação do nosso Senhor. Então, aqui Paulo já fala da volta de Jesus. Uma esperança que o crente tem que ter. Não está vinculado ao nosso comportamento como cristãos. Aquele crente que não vive na expectativa de Jesus voltar, ele não vai guardar os mandamentos. Ele não vai procurar seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão, que a gente falou no começo. Ele não vai fazer uma boa confissão diante das testemunhas. Ele não vai pensar na vida eterna. Aquele que recusa a viver na expectativa de que Jesus vai voltar, ele não consegue fazer todas as coisas. Então, uma coisa está atrelada à outra. Viver na expectativa de que Jesus vai voltar a qualquer momento, quando a gente vai lá para Mateus 24, onde Jesus fala da sua segunda vinda, deixa bem claro que aquele que espera, aquele servo que está na expectativa do seu Senhor voltar a qualquer momento, ele vai trabalhar, ele vai agir com responsabilidade, ele vai cuidar de tudo aquilo que o seu Senhor colocou nas suas mãos. Então, se nós vivemos na expectativa de Jesus voltar, significa que nós estamos sempre, o quê? Agindo da forma correta, procurando guardar os mandamentos, procurando viver com fé, com mansidão, com amor, fazendo a obra de Deus, dando testemunho público, pregando o evangelho, lutando, batalhando nessa batalha espiritual. Tudo isso a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente tem a esperança da vinda de Jesus. Então nós vamos cumprir essa missão, esse chamado, vivendo nessa esperança. E agora nós vamos para o quinto tópico, tá, que vai encerrando aqui no versículo 16, onde ele vai falar um pouco da grandeza de Deus, do poder de Deus. E no caso o tópico aqui tem a percepção da presença de Deus. Tá? Então esta percepção nos supre plenamente. Aqui a gente tem o seguinte, tá? Ele falou do mandamento, versículo 14, da vinda de Jesus. Aí no versículo 15, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus vai voltar a qualquer momento. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Mas aqui fala que na época determinada, o qual as suas épocas, na verdade ele usa épocas determinadas, há de ser revelado pelo bendito e único soberano. Então aqui ele vai fazer uma exaltação de Deus e vai falar assim, esse bendito Rei único, soberano, imortal, que habita na luz inacessível, versículo 16, tá? Entrando aí. A quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder e poder eterno. Então, este é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, e ele é que sabe todas as épocas, e ele é que vai determinar o momento certo da vinda de Jesus, e nós só temos que trabalhar para o reino e esperar essa vinda e confiar que vai acontecer. Então, tudo isso, tendo essa percepção dessas coisas, nós conseguimos compreender a grandeza de Deus e quem é Deus. Tá? Num dia nós vamos ver ele face a face. Um dia nós vamos entender por completo o que Paulo está falando aqui. Tá? Esse Deus Todo-Poderoso ele vai se revelar. Tá? Há de ser revelado. Tá? Então a vinda de Jesus vai ser a revelação completa de Cristo para nós. Então nós já sabemos quem é Cristo, já conhecemos através das Escrituras, já sentimos a sua presença, mas a promessa bíblica é que nós um dia vamos ver ele face a face. Esta promessa nós temos que crer, esta promessa nós temos que viver pensando nela. Então ver Cristo face a face, estar diante da sua glória, do seu poder, isso é a esperança de todo crente.
Então nós temos que viver sempre nessa expectativa, ter essa percepção, né, da presença de Deus hoje, mas também, né, de uma presença muito mais completa na eternidade, onde nós estaremos para sempre na presença dele, para sempre sentindo ali, participando de tudo com ele na eternidade. Para chegar a encerrar, né, no caso aqui, o comentário do capítulo 6, a gente vai para o finalzinho aí, né, do versículo 20 e 21, que fala assim: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando-os se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então, mais uma vez, um conselho final: guarda, tá? Guarda o que foi confiado a ti. Então, você recebeu algo de Deus, você recebeu o Evangelho, você recebeu os ensinamentos de Cristo. Na sua igreja você passou por um processo de discipulado, quem sabe, recebeu instruções da palavra de Deus, como que deve ser o comportamento do cristão. Tá assistindo essa aula aqui, você entendeu o comportamento do cristão. Guarda isso, coloque isso em prática e evite falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Então aqui a gente não sabe quais são exatamente essas contradições, né? Que até Paulo fala assim, como falsamente lhe chamam, né? Porque assim, algumas pessoas começam a se prender em tantos detalhes mínimos e contradições e confusões que esquecem do principal, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Esquecem de falar de que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Então, a instrução final de Paulo é justamente essa para Timóteo, para mim e para você. Nós possamos pegar tudo isso de bom que aprendemos e guardarmos isso e colocarmos isso em prática. E evitar as coisas vãs, aquilo que vai nos desviar do verdadeiro propósito de servir a Deus. Que Deus quer para nós o melhor e Ele está mostrando o caminho. Então basta nós seguirmos este caminho. Amém? Então eu chego aqui no final da aula. Eu espero que você tenha compreendido aí o assunto, né, que você pode guardar no seu coração essa palavra, que você possa guardar no seu coração que foi confiado e que Deus possa te fortalecer para que você possa continuar estudando a palavra dele, aprendendo mais, compartilhando a palavra do Senhor com outras pessoas, tá? Compartilhando a palavra do Senhor com pessoas que são crentes e também que não são crentes. Tá? Se você guardar, no caso, seguir a instrução de Paulo aqui, guardar e colocar em prática, você vai fazer isso de forma muito natural. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e conto com a sua participação nas aulas aqui do YouTube. Graça e paz, até a próxima aula.